Uma alegria muito grande estar com a igreja. Como eu falei pela manhã, não estava todo mundo aqui, eu fico honrado de estar aqui no aniversário de 4 anos dessa igreja. No ano de 2022, se não me falha a memória, eu estive visitando a Igreja Batista Reformada, quando ainda era na faculdade. E a gente vê onde a igreja se encontra hoje, é uma grande alegria. Eu até compartilhei com o irmão do pastor Henrique, que as 2 vezes que eu estive visitando, ele pregou nas 2. Tanto na faculdade, que ele pregou sobre o Pai Nosso, e foi uma mensagem marcante, que a gente lembra até hoje, quando depois, por ocasião das minhas férias, que eu estive aqui, e ele também ministrou essa, eu estou com um ápice de memória agora. Mas é uma alegria estar aqui. Eu estou com a minha família, minha esposa, 3 filhos. Além dos 3 filhos, o Flávio, o Rafael e a Melissa, eu tenho também a Júlia, casada há 5 anos, que me deu um neto, que está com 3 anos hoje, que é uma alegria para nós também, mas mora em Bauru, por isso não está aqui com a gente. Amém? Bom, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Vou tentar fazer a exposição do versículo 1 ao 18. O pastor Antônio falou para mim falar sobre o Evangelho e serviços. Então, vamos ver aí como é que Deus vai nos conduzir nessa abordagem. Mas uma coisa que eu quero destacar logo de início é o privilégio que nós temos de receber a mensagem do Evangelho. O privilégio de nós, como igreja, sermos agentes dessa verdade. E como agentes dessa verdade, a gente serve de muitas maneiras, na proclamação do Evangelho, efetivamente no evangelismo, no anúncio das boas novas e com certeza também no servir a Igreja de Cristo, porque quando assim fazemos, nós também estamos contribuindo, ajudando para que esse Evangelho seja pregado. Uma característica dessa igreja, se eu posso dizer, pelo menos a impressão que eu e minha esposa tem, é da boa recepção que a gente tem quando todas as vezes a gente vem aqui, de ver a alegria dos irmãos recebendo, cumprimentando, saudando a gente. Sem dúvida nenhuma, o serviço de recepção é um serviço que contribui para o crescimento e para o avanço do Evangelho. No mundo que carece de amor, um mundo que carece de uma boa recepção, onde cada um se preocupa com si, você chegar numa igreja e ser bem recebido é um serviço que glorifica o nome de Deus. Então, nessa perspectiva e nessa linha de raciocínio é que eu quero trazer aqui o que eu preparei para vocês nessa manhã. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, e assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se vejam que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Feche os seus olhos mais um momento. Senhor, mais uma vez nós oramos nessa manhã, pedindo, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento acerca da Tua palavra, dando-nos compreensão, ó Deus, de maneira clara sobre o Seu Evangelho e o serviço cristão para a glória, para o reino do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Então Paulo, nesse capítulo 4 aqui,
ele mostra o privilégio que nós temos de sermos agentes da verdade. Ao mesmo tempo que ele destaca que a gente tem um grande tesouro, as boas novas do Evangelho, algo de grande valor, que é depositado em vasos de barro, porque nós somos vasos de barro, pessoas com limitações, pessoas que têm inclinações que não são muitas vezes adequadas, inclinações que precisam ser enfrentadas diariamente por mim e por você, para que a gente resista essas inclinações e vivamos uma vida que glorifique o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo começa dizendo sobre essa alegria, sobre esse privilégio de receber essa mensagem, de receber essas boas novas, essa grande dádiva de Deus que é concedida a nós, os seus servos. E recebemos essas dádivas, recebemos essa boa notícia, e não apenas somos recebedores, não apenas recebemos essa mensagem, como a gente tem o privilégio de fazer parte do corpo constituída por essa verdade e fazer parte desse exército chamado por Deus para ir e pregar o Evangelho, fazer parte daqueles que são chamados para avançar na proclamação do Evangelho. E isso não sem ter lutas, isso não sem ter dificuldades. Por isso que Paulo vai dizer assim: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada. Então todos nós somos frutos dessa misericórdia. Nós não podemos esquecer que nós éramos pessoas perdidas, com todas as faculdades afetadas por causa do pecado, mas que o Espírito nos alcançou, abriu o nosso entendimento, tirou o nosso coração de pedra, nos deu um coração de carne, nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e nos tornou filhos por meio da fé, mediante a graça, através de Cristo, povo dele, servos dele. Nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz, mudou a nossa condição. E agora, tendo esse ministério, segundo a misericórdia, ou melhor, por causa da misericórdia. E aí Paulo fala isso: por isso não desanimemos. Não desanimemos diante da grande tarefa que nós temos que enfrentar. Não desanimemos diante da perseguição ou da luta. Não desanimemos de maneira alguma, porque nós somos portadores de um grande tesouro, o tesouro das boas novas de Cristo. E é importante a gente entender isso, porque quando a gente entende isso, a gente compreende que a nossa alegria está em Cristo, que Ele é suficiente para nós. A gente para de correr atrás do vento, a gente começa a valorizar aquilo que realmente importa, que é Cristo sendo o centro da nossa vida, que é Cristo sendo o tudo em nós. Nossa alegria deixa de depender de circunstâncias, porque as circunstâncias vêm e vão. Nossa disposição de servir no serviço cristão não vai depender daquilo que a gente vive, mas daquilo que a gente crê. E por causa da esperança que nós temos, por causa da misericórdia de Cristo, que nós recebemos essa mensagem. Por isso Paulo vai dizer: olha, rejeite as coisas ocultas que trazem vergonha. Então Deus usa a sua misericórdia e nos socorre, e nos ajuda nessa caminhada. Por isso nós devemos rejeitar as coisas ocultas, sabendo que não estamos sozinhos, nem largados à nossa própria força. Nessa tarefa de servir e propagar o Evangelho, nessa tarefa, como o pastor Henrique falou, e eu vou falar um pouquinho mais na frente, de expor a nossa vocação e o dom que Deus nos deu, nisso tudo precisa ficar claro que a gente não está sozinho. O Senhor está conosco, o Senhor é a nossa força. Por isso nós precisamos rejeitar as coisas ocultas que nos trazem vergonha. Em outras palavras, o nosso desafio é renunciar a essas coisas, renunciar práticas que são reprovadas, porque agora nós fomos eleitos, salvos, para produzir um fruto, mas não qualquer fruto, um fruto que permaneça. João vai dizer assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós,
para que vades e des frutos, e frutos que permaneçam. Romanos 6:21 diz: naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Então Paulo está dizendo, olha, por causa da misericórdia, nós recebemos esse ministério, e por causa disso, nós não devemos desanimar. Por isso nós não podemos andar com astúcias ou adulterando a palavra de Deus, mas nós precisamos buscar formas para vencer as nossas limitações em prol do reino de Deus. Como é bom, irmãos, a gente frequentar uma igreja bíblica. Como é bom a gente poder desfrutar de uma igreja onde a palavra do Senhor está sendo pregada sem ser adulterada. Muitas pessoas se frustram no meio cristão, porque às vezes encontram uma igreja que adulteram a palavra de Deus. E porque adulteram a palavra de Deus, eles se frustram. E não é muito incomum a gente encontrar pessoas voltando para o catolicismo, ou voltando para alguma outra prática que outra hora havia sido abandonada, e fazem isso porque o evangelho tem sido distorcido, tem sido diluído. Eu sempre falo para os irmãos lá na igreja, a gente não precisa de um copo de veneno para morrer, a gente precisa de algumas gotas de veneno no copo. Então a gente percebe a alegria quando a gente chega numa igreja e o evangelho verdadeiramente é pregado. Então a gente não precisa andar adulterando o evangelho, a gente não precisa contrariar aquilo que as escrituras diz, porque a nossa vida deve ser resultado da manifestação da verdade na presença de Deus. Então você foi salvo para que você expresse a verdade de Cristo por meio dos seus lábios e por meio das suas ações. Eu sempre repito, os puritanos, eles entendiam que o piso da loja era a continuação do piso da igreja, de maneira que quando nós estamos de posse da verdade e do evangelho genuíno, a gente não faz essa separação. Aquilo que a gente vive aqui como unidade, aquilo que a gente vive aqui como igreja, aquilo que a gente compartilha como a verdade, a gente vive fora daqui na mesma maneira, porque a compreensão é aquilo que está em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então esse entendimento de que nós recebemos um tesouro gracioso, poderoso, fruto da misericórdia de Deus, vai nos mover a viver uma vida que a gente expresse essa verdade por meio dos lábios e por meio do serviço também. Então, essa verdade não é qualquer verdade. Essa verdade é a verdade que nos libertou, é a verdade que nos salvou, é a verdade que nos transforma todos os dias, de glória em glória, em novidade de vida. É uma verdade que todas as vezes que a gente escuta, renova nossas esperanças. É uma verdade que todas as vezes, e a gente tem que entrar em contato com ela todos os dias da nossa vida, porque é uma verdade que nos conduz a uma vida graciosa diante de Deus. Tem um personagem na Bíblia que eu gosto muito, que é o apóstolo Pedro. Acho que eu me identifico com ele às vezes. Ele é meio volúvel. Pedro, ele é um cara capaz de receber uma revelação do Espírito, falar, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e depois chamar Jesus à parte e começar a repreender Jesus. Não vai ser assim não. A ponto de Jesus, depois de falar para ele que não fosse carne nem sangue que havia revelado quem ele era, mas o Espírito fala, afasta-te de mim, Satanás, você não entende as coisas de Deus. Então Pedro ele era esse cara que às vezes ele era volúvel, ele tinha esse tipo de comportamento às vezes. Mas depois da ressurreição de Cristo, a gente vê um Pedro que outrora acovardado, negando, ele se torna ousado, ele enfrenta os 70 anciões, ele se alegra pela perseguição por causa de Cristo. E aí o tempo passa, e a gente lendo lá as cartas paulinas, a gente vê Paulo falando, olha, precisei resistir Pedro face a face. Ela fala, não é possível. E o contexto ali é de que Pedro não estava tendo um comportamento muito cristão.
né? Primeiro ele está comendo com os gentios, e aí quando chega alguém da parte de Tiago, de Jerusalém, parece que ele começa a ficar meio dissimulado, vai se afastando dos judeus, a ponto de outros fazerem a mesma coisa. Aí Paulo fala: olha, eu resisti Pedro face a face. Pedro não estava tendo um comportamento genuinamente cristão. Sabe o que isso me ensina? Isso me ensina a importância de ter o contato com o Evangelho todos os dias, de lembrar o que verdadeiramente importa, porque senão a gente começa a ser dissimulado, a gente começa a fazer como Pedro fez. E nós não apenas recebemos essa verdade, nós somos portadores dessa verdade. Nós não apenas recebemos esse grande tesouro, nós temos a responsabilidade de conduzir, de levar esse tesouro para frente. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 3 ao 7, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória do Cristo, o que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servo de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Então a gente tem esse tesouro em vaso de barro, para que veja a excelência do poder de Deus. A excelência do poder de Deus, a excelência que provém de Deus e não de nós. Então Paulo começa abordando no versículo 3, mas se o evangelho ainda está encoberto para alguns, e de fato alguns não compreenderam realmente a mensagem do evangelho. O termo grego aqui para essa questão de estar encoberto para alguns, o termo ele fala de um estado fixo, de alguém de estar realmente tampado os olhos, de um véu que cega, o mesmo véu que cegou a mente dos judeus, que agora o Satanás utiliza para cegar os que se perdem. Então estão cegos para a verdade, pessoas que estão voltadas para suas próprias paixões, e que mesmo diante da gloriosa mensagem do Evangelho, de alguma maneira o nosso adversário ele trabalha para manter os homens nessa ignorância. Eu sei que talvez seja difícil você ouvir isso, porque para nós reformados, a gente não fala muito que a gente tem um adversário, até porque a gente entende que o nosso adversário não tem poder de igualdade com Deus, né? Há um massacre, há um Deus todo-poderoso e um adversário. Não há esse pé de igualdade como alguns defendem. Mas a gente também precisa compreender que o adversário, o inimigo, ele está ao derredor buscando ocasião para tragar. E ele trabalha para fazer com que esses que estão com entendimento cegado fiquem mais longe possível da verdade. Mesmo diante dessa gloriosa mensagem do Evangelho. A grande questão é que esse adversário, ele não pode impedir o Evangelho de ser pregado. Ele não pode impedir o Evangelho de avançar por todos os lugares, por todas as partes. O inimigo, ele não pode parar aquilo que está sendo pregado nessa igreja, porque é a mensagem, é um tesouro poderoso que nós recebemos. Então, ao mesmo tempo que a gente vê o entendimento de uma parte da sociedade é totalmente tampado por esse véu, a gente também compreende que grande parte dessa rejeição que acontece é uma rejeição voluntária e fruto da maldade do coração. E aí Paulo vai enaltecer, ele vai dizer: olha, o evangelho aqui anunciado não tem a ver com o homem, é o que ele está querendo dizer, mas com Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, a mensagem que Paulo pregava e que nós temos pregado, não é uma mensagem que tem a ver com o homem em si, mas é uma mensagem que tem a ver com Cristo, tem a ver com aquele que deve ser o centro de toda a pregação, tem a ver com
com a verdade que nos alcançou, que nos transformou, que tem nos moldado diariamente, nos conformado à imagem de Cristo, porque o Senhor começou uma boa obra em nós, desde o momento que nós cremos de todo o nosso coração. Então, Paulo, ele está se referindo a essa verdade. Então, o tesouro que você tem não é qualquer verdade, é um grande tesouro. Ele diz: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu o nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, para que resplandeça essa luz, é preciso que eu e você, se não fizermos, Deus levantará outros, mas que eu e você anunciemos essa verdade. Não tenhamos vergonha daquilo que nós cremos. O mesmo Deus que criou todas as coisas é aquele que iluminou a nossa mente e que ilumina a mente daqueles que vão ser alcançados por meio da verdade. Olhar, queridos, a obra da criação, sem dúvida é algo maravilhoso. Quantos de vocês já foram na praia? Eu cito a praia porque geralmente é quando os crentes fazem isso. Aí olha o mar, e aí bate aquela foto do mar pegando o céu e fala sobre a obra da criação de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Mas mais do que contemplar isso, e isso é maravilhoso, é saber que o Evangelho brilha em nosso coração. E por causa que o Evangelho brilha no nosso coração, isso é muito mais proveitoso. Agora Deus, Ele nos salva mediante essa verdade. Deus faz e fez brilhar o Espírito, a luz do Espírito em nosso coração. Trouxe esse tesouro maravilhoso em vaso de barro, mas não é para você guardar para si, é para você anunciar, é para você proclamar como você tem feito, porque o Evangelho é algo de muito valor. E essa excelência não vem de nós, vem de Deus. Agora, essa excelência, esse tesouro de grande valor, ele foi depositado a vasos de barro. Vaso de barro, ele reflete a natureza do homem, a sua fraqueza, a sua fragilidade. Sabe o que isso significa? Significa que Deus usa homens sujeitos às mesmas paixões e fraquezas do que os demais para anunciar a verdade. O Evangelho não nos tornou perfeitos. O Evangelho não fez com que a gente se tornasse homens perfeitos. Ele nos deu novas inclinações, Ele moldou quem nós éramos, resgatou a nossa vida. Mas a gente ainda continua falho, a gente ainda continua com limitações, temos fraquezas, mas isso não impede de anunciar essa verdade, porque essa verdade não vem de nós, vem da excelência do nosso Salvador. Como eu disse no devocional que eu fiz pela manhã, a garantia nossa não é os nossos atos de justiça. Eu não usei essas palavras, mas vou usá-las agora. Não são nossos atos de justiça, mas os atos de Cristo que encobrem a nossa injustiça. É nele e por meio dele que somos salvos. É nele e por meio dele que nós vamos proclamar a verdade. Então Deus escolheu os mais humildes, os mais fracos, para que o seu poder possa sustentar, para que o seu poder possa demonstrar a excelência, da grandeza, da glória do nosso Deus em nos salvar. Somos sim vasos de barro, mas vasos de barro que receberam um grande tesouro, vasos de barro na proclamação do Evangelho. Eu vou ler o versículo 7 novamente, que diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que veja a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Às vezes a gente quer resultados rápidos, em tudo na vida, né? No trabalho, na igreja também, a gente tem às vezes esse desejo de ver o resultado frutificar rapidamente. Mas quando a gente compreende esse evangelho genuíno, esse tesouro de excelência que o Senhor nos entregou, a gente compreende que o meio para nós importa.
não só o fim. De maneira que o nosso foco é fazer conforme as Escrituras ensinam, por meio da verdade, não adulterando, não fazendo nada diferente, para que o Evangelho avance e o Senhor ilumine e traga aqueles que vão sendo salvos. Como vaso de barro, nós somos usados por Deus. Deus, Ele nos usa, mesmo sendo pessoas limitadas, mesmo sendo pessoas que ainda pecam. Infelizmente a gente ainda peca. Deus nos usa para o avanço do seu Evangelho, para o avanço do seu reino. Quando nós somos salvos, nós nos tornamos instrumentos de Deus, instrumentos de salvação. Deus passa a instrumentar por meio de nossas vidas a sua obra. Somos com certeza usados por Deus na habilidade e no talento que o Senhor nos entregou. Por isso Ele nos usa de muitas maneiras. Ele usa alguns na proclamação do Evangelho, na pregação. Ele usa outros por meio da recepção. Ele usa outros servindo no ministério de mulheres, servindo no pequenos grupos, servindo no grupo de casais, mas todos com o mesmo propósito, que é fazer com que o reino do Senhor avance. Ele nos usa de muitas maneiras, fora da igreja e dentro da igreja. Fora da igreja, vivendo uma vida que glorifica o nome do Senhor e anunciando de todas as maneiras a verdade, e dentro da igreja, por meio do serviço do seu reino. Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo vai dizer assim: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Então eu fiz questão de anunciar o Evangelho. Depois vou voltar para o texto aqui para concluir. Não vou sair do texto não, só voltar. Mas de mostrar esse tesouro que a gente tem, essa verdade que nos salvou. Porque parece-me, e tenho certeza que não é o caso aqui, às vezes a gente se esquece da grandeza da mensagem que nós temos. E quando a gente perde de vista esse Evangelho, a gente tem comportamento como o de Pedro. Quando a gente perde de vista o entendimento desse Evangelho, a gente leva a vida de qualquer maneira. Mas quando a gente se lembra diariamente dessa verdade, a gente se compromete a viver uma vida de acordo com a vocação que nós fomos chamados. E a gente pega essa vocação, porque o Senhor nos salvou, e a gente vive essa vocação de maneira muito mais intensa que outrora nós estávamos vivendo na sociedade. A gente pega os nossos talentos e a gente coloca à disposição do serviço cristão. E talvez você esteja se perguntando, mas qual talento? Qual talento que eu posso dispor? Que talento que eu tenho? Eu não sei falar em público, talvez eu seja alguém tímido, você seja alguém tímido. Ou eu não sei conversar muito bem, ou eu não sei, talvez você pense. E aí eu procurei definir o que é vocação. Talvez isso te ajude a compreender que o seu talento e a sua vocação, ela atua em diversas áreas, né? Então, vocação é uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Então, todos nós temos uma vocação, seja ela no campo religioso, na igreja, seja ela na nossa vida pessoal. É uma inclinação, uma tendência, uma habilidade natural. Aqui na igreja tem muitas crianças. Se você observar as crianças, você vai ver que entre as crianças sempre tem uma que é mais líder do que as outras. Ela determina a brincadeira, ela conduz o grupinho, ela que ajusta ali como é que vai ser a brincadeira. É uma inclinação natural dela, né? Você vê que de cara ela é uma líder. Mas desse grupo também tem aquele que talvez seja o liderado, mas que é aquele que traz unidade para o grupo, que acalma, que media uma briga entre as duas crianças, pega o brinquedo de um, dá para o outro, faz aquela mediação ali para que tudo fique bem. Isso são talentos naturais. Deus nos deu talentos naturais. Como vasos de barro, recebemos um tesouro.
E através dessa verdade fomos libertos. E agora nós somos chamados para servir por meio da nossa vocação e por meio do nosso talento, dom que Deus nos entregou. Eu fiz aqui também uma vocação religiosa, só para vocês entenderem. É o chamado de Deus para a prática religiosa. É louvar e servir a Deus e ao próximo. Então, irmãos, todos nós temos talento. Eu tenho um irmão que é pastor. Meu irmão, ele sempre foi músico. Igual o pastor Henrique. Sempre foi músico. E ele serviu por grande parte do ministério dele na área de música. Eu não sei se vocês já viram Cantando o Evangelho, que tem no YouTube. Eles cantam músicas que são de acordo com as Escrituras. E foi meu irmão que montou esse ministério no Defesa do Evangelho, né? E ele está ali servindo, hoje não mais na música, como pastor. Então, uns têm dons musicais para servir. Eu não sei cantar, irmãos. Mas eu trabalho na pregação do Evangelho, eu trabalho ensinando. Talvez eu não seja uma boa pessoa para ficar na recepção, não sei se o meu rosto é muito agradável, né? Eu fico, como todo pastor tem que ficar, senão a igreja manda a gente procurar outra igreja, né? A gente fica na porta, a gente recebe as pessoas, mas tem gente que tem um talento natural para receber bem alguém. Outros têm o talento para deixar a igreja limpa, se preocupa. Outros são pessoas que oram, a gente nem vê o trabalho dessas pessoas, mas elas estão ali intercedendo pela igreja, intercedendo pelos irmãos. No meio de uma igreja onde todos entendem a sua vocação e andam de maneira digna, a gente começa a descobrir, muitas vezes, muito tempo depois, que alguém na igreja se preocupa em ligar para os irmãos que faltaram, sem que o pastor pedisse, sem que ninguém falasse nada, mas é alguém que observa, olha, aquela família não veio, manda uma mensagem. São talentos naturais, vocações, percepções que são desenvolvidas em prol do serviço. Alguém que tem assim, que presta atenção em alguém e percebe quando a pessoa está triste, chega perto dessa pessoa e fala, você está tudo bem com você? Parece que você está meio triste hoje, o que aconteceu? São talentos, são vocações que o Senhor nos entrega, são dons que a gente precisa exercer para que o reino, para que o Evangelho avance. É servir com excelência, e servir com excelência deve ser o nosso objetivo. Nossos serviços também contribuem para o avanço da pregação da verdade. Então, queridos, se dispor na obra de Deus, seja como diácono, seja na administração, seja na limpeza, naquilo que nós podemos fazer, nós fazemos com o intuito de que o Evangelho continue avançando, no intuito de que a palavra do Senhor continue sendo pregada, no intuito de que vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. 1 Coríntios 12:7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um de nós visando um fim proveitoso. Paulo está falando de dons que são concedidos para a edificação do corpo de Cristo. Então o Senhor te entregou um tesouro precioso. Você é um vaso de barro, mas como vaso de barro, você recebeu dons e talentos que são concedidos para que a igreja do Senhor seja edificada. Olha, eu fiquei impressionado com a quantidade de ministérios que essa igreja tem, vendo os cartazes ali no fundo, principalmente por ser uma igreja nova, 4 anos de idade. Isso mostra um avanço muito grande na organização, mas também no número de oportunidades que cada um de vocês tem de fazer mais e melhor para o Senhor. Certa vez houve uma discussão entre os discípulos, quem era o maior? E aí Jesus senta com eles, chama eles e fala, olha, quem quer ser o maior, seja o que mais sirva. Olha, vocês estão na frente de muitas igrejas, vocês têm a oportunidade de servir. Seja na área que for, vocês têm a oportunidade, como vaso de barro, de contribuir para que o Evangelho do Senhor continue avançando para a glória de Deus. Então vamos
ter o objetivo de entregar as nossas vidas e os nossos talentos na mão do Senhor. Buscar a ajuda dos pastores aqui, para que sejam equipados nessa tarefa de servir e servir melhor, de encontrar essa vocação que o Senhor nos deu, de encontrar esse dom que o Senhor nos deu, para fazer mais e fazer melhor para a glória de Deus. Paulo deixa muito claro que a gente recebeu um grande tesouro, que a gente é vaso de barro. Ele deixa muito claro que a gente tem que viver uma vida digna da nossa vocação, e da mesma maneira ele deixa muito claro que o Senhor nos deu dons para que a gente trabalhe com um fim proveitoso da edificação do corpo de Cristo. Lá na igreja, eu procuro ensinar para os irmãos que visita não é uma função só pastoral. Não estou retirando a minha responsabilidade de visitar. Como pastor eu visito, mas eu falo para os irmãos assim: irmãos, eu faço visita como irmão em Cristo, porque todos nós temos que se envolver um com os outros na comunhão, na unidade. Todos nós temos esse papel de servir a igreja. Um pensamento comum no meio batista é essa ideia de que o pastor ele tem que fazer tudo e a igreja vem, recebe e vai embora. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que não é assim. Todos nós somos parte do corpo, todos nós recebemos algo valioso e todos nós temos a obrigação de passar essa verdade adiante. E a gente passa de muitas maneiras, mesmo debaixo de luta e mesmo debaixo de dificuldade, porque ninguém falou que seria fácil. Voltando aqui no versículo 8 ao 13 de 2 Coríntios, Paulo continua dizendo assim, depois de Paulo falar: olha, nós somos vaso de barro, versículo 7, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Paulo volta no versículo 18 ao 13 e diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, e vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Então, nessa jornada, essa graça de Deus é que nos fortalece, porque servir, pregar, anunciar, contribuir, marchar como igreja, é entender que Cristo é tudo em nós. E mesmo nas mais diversas situações que a gente possa enfrentar, de forma que, evidentemente, em algum momento possa ser aumentada uma intensidade de luta, a graça do Senhor vai sustentar esse vaso de barro. Então, enquanto você tiver fôlego de vida, você pode servir, e você vai depender dessa graça te sustentando. Mesmo diante das provas, nós temos o que é mais precioso, que é a graça de Deus nos fortalecendo. Mesmo quando a gente olha para nós e fala: meu Deus, eu não sou merecedor dessa verdade, e não somos de fato. É por isso que é graça, graça é favor imerecido. Por ser um favor imerecido, a gente olha para nós e fala: não merecemos receber esse tesouro, e nem somos dignos de participar dessa marcha em prol da proclamação da verdade, mas por causa da graça, nós recebemos esse favor de poder avançar nessa proclamação. E essa graça é o remédio, é a nossa cura, é o que nos fortalece nessa peregrinação na qual nós estamos. É por isso que nós somos atribulados, porque não somos daqui mais, porque fomos tirados do reino das trevas, somos transportados para o reino da luz. O mundo, nós estamos nele, mas nós não somos dele. Nós estamos peregrinando
para Canaã celestial. Nós estamos fazendo parte de um outro reino. Nós temos um outro rei que define quem nós somos como pessoa e que define como nós servimos e pregamos essa verdade. Então essa graça é que nos sustenta. Então em nós, o Senhor vai operar para que a verdade seja proclamada de muitas maneiras. Paulo sabia que a vida dele estava exposta à morte por causa de Cristo. Paulo sabia da perseguição que ele enfrentaria e que ele já enfrentara de muitas formas no seu ministério. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver Paulo foi apedrejado, Paulo desceu uma muralha por meio de um cesto, Paulo sofreu naufrágios, Paulo foi agredido muitas vezes. Ele sabia então que seria atribulado, mas ele fala: olha, em nós opera a morte, para que vocês operem a vida. Nós ainda não estamos nesse estágio de perseguição. Eu entendo que o cenário para o anticristo está sendo formado. Eu entendo que a gente caminha para uma perseguição no Ocidente. Quando eu vejo a lei que foi aprovada no Canadá, onde trechos da Bíblia foram considerados discurso de ódio. Agora efetivamente na lei, mas já há algum tempo no Canadá, algumas partes da Bíblia têm algumas dificuldades de serem pregadas publicamente. Eu entendo que hoje a gente já consegue ver algumas igrejas sendo atacadas no Ocidente. A gente começa a ver sendo armado esse ódio à verdade única de Deus, tudo isso, mas nenhum de nós ainda está sofrendo o risco de vida por causa do Evangelho, não aqui no Brasil, fora sim, mas não aqui. E Paulo, ele sabia dessas lutas, ele sabia dessa perseguição, mas ele sabia que o poder do Espírito estava sobre ele, para ele fazer o que tinha que fazer. Como vaso de barro que possui um grande tesouro, nós não podemos nos esquecer que a graça que nos sustenta e que o poder do Espírito está sobre nós para a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer. É porque cremos nessa verdade, é por isso que nós anunciamos essa verdade, porque nós cremos nessa verdade, nós nos levantamos todo domingo pela manhã e nos dirigimos à igreja. Mas sabe uma coisa que a gente precisa entender? Porque nós cremos e recebemos essa verdade, nada pode nos impedir de servir o Senhor de muitas maneiras, por meio da igreja e através da igreja. A nossa geração, irmãos, a nossa geração talvez seja uma das piores gerações que tem. A nossa geração é uma geração difícil de lidar, se ofende com facilidade. Falta no culto com mais facilidade ainda. Espero que aqui não seja o caso de vocês, mas lá na minha igreja eu tenho enfrentado esse problema. A pessoa às vezes manda mensagem: pastor, acordei com dor de cabeça, não vou no culto hoje não. Recebi uma mensagem agora há pouco de um irmão da minha igreja falando: pastor, hoje eu não vou no culto, estou na casa da minha irmã cuidando dos gatos dela. Eu respirei fundo e falei: Deus te abençoe, meu irmão, tal. Vou conversar com ele depois. Mas sabe o que eu vejo isso? Parece que às vezes a gente perde de vista o valor dessas boas novas que nós recebemos em vaso de barro. Eu não estou dizendo que não tem que cuidar do gato. Eu estou dizendo que cuidar do gato não pode ser o motivo de eu não ir na igreja. Uma dor de cabeça não pode ser motivo para mim faltar na escala na qual eu estou escalado. Uma divergência no trânsito não pode impedir eu de chegar na igreja e trabalhar na recepção recebendo bem os irmãos. Uma situação difícil na minha vida pessoal não pode impedir eu de andar segundo a vocação que Deus me deu. Um dia eu falei para o irmão na igreja, falei: já pensou se eu fosse fazer igual a você, irmãos? Faz tempo isso, foi lá em Bauru. Tivesse uma dificuldade, ele falou que não ia cantar no dia que ele tinha tido. Eu falei: não vou pregar hoje, tive um dia difícil. Não, a gente precisa se lembrar da verdade que nós recebemos e dessa graça sustentadora. Paulo, ele sabia do poder do Espírito, estava sobre ele. E porque a gente crê nessa verdade, a gente tem a esperança na ressurreição em Cristo. Cristo é a nossa esperança. Porque nós cremos nessa verdade, a gente sabe que nós esperamos além dessa vida. A gente olha para a história.
A gente contempla tudo que a igreja viveu e a gente olha para frente e a gente compreende que nada vai parar a igreja, que nada vai parar o avanço do evangelho. Não vai ser a política, não vai ser a perseguição, não vai ser as lutas, nem as guerras, não vai ser nada, porque em tudo nós seremos fortalecidos pela verdade do evangelho, pelo Cristo dessa verdade. Então, queridos, sirvam, se disponham, se ofereçam ao trabalho, se ofereçam os talentos, os dons que vocês possuem, para que o Senhor seja exaltado por meio do seu serviço. Pregue a verdade, anuncie essa mensagem que você recebeu, contem os testemunhos daquilo que Deus fez na sua vida. Nós perdemos essa característica. 2 anos eu tenho recebido missionários americanos na igreja onde eu pastoreio. E eles vêm toda vez em julho, vêm 17, 10, alguns pastores, e aí eu tenho que fazer visita com eles no bairro. E uma característica que eu peguei deles é que eles sempre começam contando o que Deus fez na vida deles. A gente perdeu isso. A gente perdeu principalmente porque o evangelho foi tão distorcido no nosso país que a gente às vezes começa pela abordagem errada. Mas eles contam o testemunho e apresentam Cristo, e centraliza Cristo na mensagem. E depois eles presenteiam com uma Bíblia, eles ensinam como é que vai ler a Bíblia. Eles têm noção da mensagem poderosa que eles possuem, da mesma forma que eles entendem que eles são. Nós precisamos saber quem nós somos. Somos pobres, cegos e nus. Nós sabemos que nós somos falhos e limitados, somos vasos de barro. Mas também temos que saber, nós possuímos uma grande mensagem. Uma mensagem que salva vidas. Uma mensagem que resgata pessoas do inferno. Uma mensagem que transforma casamentos. Porque quando Cristo se torna o centro de tudo, tudo é mudado. Todas as coisas cooperam para o bem do avanço do evangelho. Então, Paulo sabia onde estava a esperança dele. Nós temos que saber aonde se encontra a nossa esperança. Nossa esperança está em Cristo. Por isso nós servimos e proclamamos a verdade. Caminhando para o fim, a gente precisa entender que a nossa vida é uma vida em fé, de acordo com a verdade que nos foi revelada. Então, olhar para essa verdade, para esse tesouro, sob a perspectiva eterna, é entender que o Senhor é a nossa fortaleza. É entender que o peso da luta temporal, e nós temos lutas, o peso da dor que eles estavam passando e que às vezes a gente passa, não podem ser comparadas com a glória que há de vir. Você pode olhar nos olhos de uma pessoa e falar: olha, eu não estou diminuindo a sua dor, eu não posso mensurar a dor que você tem ou que você está passando, mas eu posso dizer uma coisa: nada se compara com a glória vindoura de Cristo. Nada. Por isso que Paulo fala: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Queridos, se o apóstolo Paulo pode chamar de leves e momentâneas as suas provas pesadas, longas e contínuas, eu fico pensando quão triviais são as minhas dificuldades. Ele nunca parou de pregar, ele nunca parou de servir. Nós não olhamos para aquilo que a gente vê, não olhemos para o que vemos, pois são passageiras. Paremos de buscar os benefícios desse mundo. Paremos de se preocupar demasiadamente com presentes. Vamos olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que importa. Vamos entender que muitas coisas dessa sociedade não passa de correr atrás do vento. E vamos marchar em direção da proclamação do Evangelho, por onde nós formos, pregando em tempo e fora de tempo, servindo nos momentos bons, mas nos momentos difíceis, com o entendimento de que permanecemos firmes por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
confiando que um dia estaremos com Ele por toda a eternidade e que Ele é a nossa garantia. Por causa dessa garantia, nada pode impedir de chegar à eternidade com Deus. Por isso a gente pode olhar para o futuro e saber que, embora a gente enfrente dificuldades aqui, nada vai roubar a alegria por causa da mensagem que o Senhor nos deu. A gente sim vai ter momentos difíceis, momentos muito difíceis. A gente vai ter momentos que nós vamos ser atingidos, mas a gente vai se lembrar de onde está a nossa esperança. Hoje pela manhã, meu pai se encontra internado. Está nos fins, está no fim. Já não é mais ele que está ali. A gente só está esperando acontecer. Mas a gente sabe que ele vai estar com o Senhor. A gente sabe que um dia vai encontrar com Ele na eternidade. Não mais na configuração que estamos aqui hoje, mas aquele que crê em Cristo, ainda que se defina, né, ainda que sofra todo tipo de enfermidade degenerativa como meu pai está enfrentando, ainda assim a esperança dele está no Senhor. E uma coisa que eu me lembro, um dia dormindo lá no meu pai, viajando, eu acordei 1h30 da manhã para ir no banheiro e de repente vi a porta da cozinha aberta. E eu fui até a porta da cozinha, que estava ajoelhado no quintal orando. Ninguém estava vendo, eu vi porque eu acordei de madrugada. Meu pai não era perfeito, mas a esperança dele estava em Cristo. Nós não somos perfeitos, mas se a nossa esperança estiver em Cristo, nós vamos servir e vamos proclamar essa verdade de muitas maneiras e de muitas formas. Feche os seus olhos nesse instante. A sua força, a minha força, nossa força, está em Cristo e nos fundamentos do Evangelho. É em Cristo e nos fundamentos do Evangelho. Esse tesouro, esse grande tesouro que o apóstolo fala, é o Evangelho que foi revelado e entregado a nós, entregue a nós. E diante de todas as dificuldades, a sua graça é multiplicada em nós e através de nós. A gente recebeu um Evangelho, uma boas novas. E a gente recebeu dons e talentos, como vasos de barro, para servir a igreja de Cristo. Então volte os seus olhos para a obra de Cristo nessa manhã. Não olhe para as coisas terrenas, não olhe para as circunstâncias que você esteja vivendo, mas olhe para aquele que é o suficiente, que é suficiente para mim, que é suficiente para você. Pai, nessa manhã eu oro a Ti, Deus. Eu recebi uma mensagem poderosa, que é as Tuas boas novas, Pai. E que, mesmo sendo um vaso de barro, o Senhor me deu o privilégio de avançar e pregar essa verdade. Deus, que nós como igreja possamos compreender que podemos servir através dos nossos serviços e contribuir, seja na igreja ou seja lá no mundo, pregando, anunciando e marchando de acordo com a Tua verdade, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Antônio.